O nazismo e o fascismo nasceram quando a Europa estava passando pelo período entre guerras, que foi o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A onda comunista chegava na Europa. A Revolução Comunista na União Soviética tinha acabado de estourar, e muita gente tinha medo daquilo acontecer na Europa. Ao mesmo tempo, algumas pessoas também tinham medo do liberalismo. Por causa da crise de 1929, várias economias estavam quebradas, o que levou a perceber que o capitalismo não funcionava bem da forma como estava acontecendo até então. A população perdeu a fé nos regimes democráticos, não estavam gostando de como as coisas tinham sido até então e queriam mudar, o que fez com que muitas pessoas aderissem a causas de extrema direita ou de extrema esquerda. O movimento fascista, como todo movimento totalitário, tinha um líder, Benito Mussolini, que percebeu que as pessoas não levavam tanto assim a sério. O Partido Fascista era visto mais como uma milícia do que como um partido de verdade. Foi então que, em 1922, o Partido Fascista organizou a Marcha sobre Roma, que foi uma passeata na cidade de Roma, mostrando à população que ser fascista era ser legal, sim. A Itália era uma monarquia parlamentarista, algo como a Inglaterra atualmente. Existia um rei, mas ele não mandava tanto assim. Quem decidia mesmo era o ministério. Então, escolhido pelo rei como primeiro-ministro, Mussolini começou a instalar uma ditadura na Itália. Depois disso, na Alemanha, nascia o nazismo, inspirado no fascismo. Hitler e Mussolini eram muito unidos. Após a Primeira Guerra, com a Alemanha xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Tanto economicamente quanto politicamente e principalmente chateada com o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que finalizou a Primeira Guerra Mundial, declarando a Alemanha como a maior culpada de tudo que tinha acontecido. Com a crise na Alemanha em 1929, à medida que a economia foi caindo, a popularidade do partido nazista foi crescendo. Hitler, então, aproveitando-se da crise que havia devastado a Alemanha, prometia reerguer a economia, vingando tudo aquilo que haviam feito a Alemanha, trazendo o orgulho patriota alemão de volta, emprego, reduzindo a inflação, livrando o país do socialismo, impedindo a doutrinação marxista. Joseph Goebbels foi o ministro da propaganda nazista e o responsável pela expansão da exaltação do nazismo e, de forma pejorativa, um tratamento inferiorizando gays, negros e principalmente judeus. Ele também organizou uma queima de livros em praça pública. Todos os livros de psicanálise pacifistas com autores judeus e comunistas com ideologias de esquerda foram queimados. Outro fator da doutrinação nazista foi a criação da juventude hitlerista, que nada mais era que as crianças já aprendiam nas escolas as práticas nazistas, para que já crescessem com o pensamento nacionalista, ouvindo o hino nacional e fazendo juramentos exaltando o governo Hitler. A publicação do Ministério da Educação pediu que escolas do país inteiro, públicas e privadas, filmem os alunos cantando o hino nacional e que leiam para eles uma carta com o slogan da campanha. Mas é muito importante ressaltar que o fascismo e o nazismo não foram os únicos governos de extrema-direita na Europa. Eles também influenciaram o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Hoje, o neonazismo resgata o nazismo na atualidade, mas com uma face repaginada, a fim de ter mais sintonia com a época atual. Da mesma maneira que vários tipos de preconceito se disseminam, o neonazismo pega causas e questões pelas quais certo país está passando, como desemprego, poucas oportunidades de trabalho, crescente criminalidade, entre outros vários contextos nacionais sociais. Cenas de ódio e de intolerância na cidade de Charlottesville, no estado americano da Virgínia. Um carro atropelou um grupo que protestava contra uma marcha de nacionalistas e de neonazistas. Houve confronto, 3 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O grande diferencial do neonazismo é o uso da abordagem para a disseminação de suas ideias. Por exemplo, quando defendem suas ideias, chamam por uma salvação nacional, considerando-se libertadores que valorizam a pátria e dela se orgulham, mas estes são exemplos da utilização de palavras brandas, os famosos eufemismos, para maquiar a origem de suas ideias e ter a possibilidade de atrair mais pessoas, principalmente aquelas que já se identificam com as ideias de extrema-direita. O discurso de nós contra eles é o mesmo, só está repaginado. Os grupos neonazistas existem em todo o mundo, estão espalhados por países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Uruguai e, olha só, até no Brasil. Casos esses que pregam a intolerância, ódio e preconceito têm sido recorrentes no mundo.
Cabe a nós nos educarmos, entendermos esses ideais, suas origens e como se manifestam no mundo atual. E, claro, sempre combater toda e qualquer forma de discriminação.